Com certeza, você já deve ter clamado, já deve ter pedido a Deus algumas coisas em oração. E muito provavelmente, essa sua oração, ela ainda não foi ouvida, não foi respondida. Ou você talvez tenha vivenciado a experiência de, em momentos de profundas aflições e angústias da alma, ter clamado ao Senhor e o Senhor ter te respondido, mas também não respondeu naquele tempo em que você esperava, no momento em que a sua agonia, a sua dor era maior e o teu sofrimento te levava basicamente à beira do desespero. Então você se pergunta a Deus: por quê? Porque, Senhor, a minha oração não foi respondida, se eu estava tão aflito e te clamei com toda a seriedade da minha alma e com toda a intensidade do meu coração e com a pureza e a singeleza necessária, com a fé eu tinha e tenho convicção, Senhor, de que o Senhor responde a oração, e naquele dia a minha esperança era que o Senhor de fato iria responder o mais rápido possível, porque a minha aflição era tamanha. Provavelmente você que me assiste tenha vivido ou passado por alguma situação desta natureza. E eu quero convidar você para ir às Escrituras junto comigo. Em Mateus capítulo 15 e o versículo 23, em uma parte bem pequena desse texto, está escrito o seguinte: ele, porém, não lhes respondeu palavra. Pelas Escrituras, nós sabemos com que intensidade aquela mulher clamou ao Senhor por sua filha que estava muito enferma e sofria. Nós sabemos disso. E o nosso amado Senhor Jesus, ele não respondeu palavra alguma. Com certeza no coração daquela mulher houve espaço na sua mente para se questionar sobre a bondade, a fidelidade de Jesus, o cuidado dele para com o oprimido. Pode ter surgido essa tentação no coração daquela mulher, a qual é muito comum e pertinente nos nossos dias, no coração do nosso povo. Um povo que, quando ora, quer uma resposta imediata, e porque a resposta não vem no tempo, eles começam a duvidar, não é de si, começam a duvidar de Deus, começam a questionar, não é a si próprio, eles começam a questionar ao eterno nosso Deus. E isso é algo muito sério. E quando pensamos, nós que já nos encontramos há vários dias deste ano, mas aquele clamor da alma não silencia, o clamor por uma ajuda palpável, uma ajuda concreta, real, e que vemos os resultados. Às vezes até pode te parecer que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo não responde de nenhuma maneira. Às vezes isso pode ser algo que pareça a você. E como seria bom, né? Que você, através desta palavra que agora começamos a semear, recebesse todo o consolo necessário. Já que você espera há tanto tempo, e eu ouso dizer até que muito provavelmente esse programa já deve ser uma resposta para as tuas orações.
Ora, se você está clamando, está pedindo e as coisas ainda não se resolveram, e todos estes questionamentos que há poucos segundos ou minutos atrás eu trouxe à tona fazem parte do teu coração e da tua mente, certamente Deus quer te ensinar alguma coisa muito importante. Alguém disse que o eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome para sempre, quando oramos a Ele, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua resposta possivelmente é uma dessas três, as quais eu passo a mencionar desde já. A primeira, ele diz: não vou responder isso porque você pediu mal e pediu para gastar nos teus deleites, nos teus prazeres. Não é uma oração íntegra, honesta, sincera, ou uma oração com uma petição válida. Ou a resposta do eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, pode ser: espere um pouco mais. E é exatamente nesse momento que o Senhor te diz para esperar um pouco mais, o momento mais importante. Porque quando você ora a Deus, você tem que ter consciência que para o Senhor o mais importante não é te dar uma resposta para um problema que ali está, sendo de saúde, de relacionamento, de finanças, qualquer que seja o problema aqui dessa vida. O propósito de Deus não é apenas te dar alguma coisa, te devolver o marido para dentro do lar, a esposa, te devolver o filho que está envolvido nas drogas, ou restaurar o teu relacionamento, o teu casamento, mesmo dentro de casa, ambos feridos. O propósito de Deus não é apenas te dar dinheiro para você resolver os problemas das suas dívidas, seja com bancos, seja com credores. Não. Mais fundo que isso. O projeto de Deus é para que você seja trabalhado enquanto há esse momento de espera. Porque o mais importante para o eterno nosso Deus é trabalhar você, é trabalhar a tua vida. Porque as coisas daqui de baixo, mais cedo ou mais tarde, elas passam. A saúde acaba, o dinheiro vai acabar, a família vai acabar, tudo aqui de baixo vai acabar aqui, em cima dessa terra, debaixo desse sol. Mas Deus trabalhando você, Ele te prepara para a eternidade, para você viver para sempre com Ele. E como o Senhor sabe que você não costuma dar atenção para Ele, nem valoriza, nem o respeita, normalmente o seu relacionamento com Ele é um relacionamento de troca. Às vezes, como você então tem a iniciativa de buscá-lo, de, no meio das suas perturbações e angústias da alma, se direcionar a Ele e criar um relacionamento com Ele, Ele sabe quando você está criando um relacionamento por mero interesse de ser curado, receber uma bênção e depois cair fora, ou não. E aí nesse momento Ele começa a trabalhar algumas coisas, especialmente o teu caráter, para que você não seja aquele tipo de barganhador que só aparece na sua porta e quando aparece o Senhor já sabe. Problema de novo lá. Ah, começou a ler a Bíblia, começou a orar, começou a se congregar agora de novo. Problema dentro da casa dele, pode olhar. Ah, tá aqui de volta. Pois é, pode olhar lá. Fica imaginando Deus conversando com o anjo dizendo: olha, pode olhar lá na casa dele lá para tu ver a bagunça que tá lá dentro. E o anjo: será, Senhor? Se é por isso mesmo? Mas tá buscando até com lágrimas, Senhor, parece tão sério. Olha aí, é só interesse, vai lá e olha. O anjo chega lá, dá uma olhadinha e diz assim: rapaz, Senhor,
Tu és fiel. Eu sempre soube que o Senhor é fiel. E sabe, amigos, está na hora de mudar esse comportamento medíocre, pois ele só te leva para baixo, para o inferno. Não te conduz a um relacionamento com Deus. E a última coisa que você quer com você são pessoas interesseiras, fazendo parte do teu dia a dia. E aí você vai pensar que com Deus é diferente? Não fique pensando que se arrepender dos seus pecados, ler a Bíblia e orar é um bem que você faz para Deus, não. Não fique pensando que é um favor que você faz para Ele. Muito pelo contrário, é um favor e um bem que você faz para si próprio, para a sua própria vida, para a sua alma. Porque sem eu e sem você, Deus continua Deus. E Ele não deixará de ser, Ele não fica nem menor e nem maior, porque eu adoro ou deixo de adorá-lo, e você de igual modo. Mas a grande verdade e a bem dela é que Ele é Deus de eternidade em eternidade. Ontem, hoje e para sempre Ele é o mesmo e não muda. Mas você e eu dependemos dEle. E se você, na sua fraqueza, necessita de uma ajuda, não busque apenas em momentos de crises. Viva para Deus em todo o tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se converta ao Senhor. Seja um crente. Sirva a Deus de verdade. Mas aí nós voltamos ao ponto inicial dos nossos questionamentos. Por que o Senhor não atendeu imediatamente o pedido de oração daquela mulher cananeia? Será que aquela mulher cananeia tinha a fé tão grande para ser respondida? Será que ela tinha a fé necessária para que a sua oração fosse respondida pelo Senhor? Não te parece duro ou às vezes incompreensível o fato de que aquela mulher, tendo o testemunho das Escrituras, a palavra diz: ele, porém, não lhe respondeu palavras. Não te parece duro isso? Olhar uma mãe em desespero clamando e o Senhor não responder? Será que a oração daquela mulher não foi correta? O pedido dela não era tão urgente? Todas essas perguntas, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo respondeu ao dizer: mulher, grande é a tua fé. O problema não era que a fé daquela mulher era pequena, ou que o seu problema não fosse urgente. Jesus deixa isso muito claro: mulher, grande é a tua fé. Ele sabia medir o nível da fé e a urgência do pedido. Mas no primeiro momento ele não respondeu palavra alguma. E esse é o modo do Senhor agir. Depois do seu silêncio, Ele nos deixa experimentar poderosamente a sua ajuda maravilhosa. O incompreensível silêncio do Senhor. Ele nos atinge grandemente em tempos de sofrimento. E por que Ele se cala? Por que Deus se cala às vezes? Porque Ele deseja que a nossa fé se firme cada vez mais nele. Ele deseja construir um relacionamento sério com você, um relacionamento verdadeiro. E para isso acontecer, se Ele te der na primeira mão aquilo que você está pedindo, muito provavelmente acontece o que já aconteceu a outras vezes. Você se esquece de Deus. Mas acredite, se é genuína a sua procura, se é real a sua petição, não vai demorar muito o momento em que o Senhor deixará de se calar por você e virá agir em teu favor. Não vai demorar muito. Não se contente com
aquelas migalhas de ser respondido apenas na área física, material, temporária, mas se contente em um agir mais permanente de Deus. O Senhor deixará de se calar e vai estar respondendo, como está escrito em Zacarias 1,13, com palavras boas, palavras consoladoras. O Senhor responde às nossas orações e Ele responde também à tua petição. Continue buscando ao Senhor. Sobretudo, obedeça a palavra que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha aí, pessoal, essa foi a nossa mensagem, essa foi a nossa meditação por hoje. E nós agora queremos dialogar com você um pouquinho, certo? Já já você vai ter a oportunidade de ligar para nós aqui, já que eu vou te dar os números aqui para você entrar em contato conosco. Sabe aquela pergunta que você sempre quis fazer ao pastor, mas lhe faltava oportunidade? Agora é a sua vez, porque agora é a hora do quadro Dialogando com o Pastor. Dialogando com o Pastor. É isso aí, esse é o seu nosso quadro Dialogando com o Pastor. Ligue e participe, porque agora é a hora de tirar aquelas curiosidades a limpo, né? De resolver aqueles probleminhas de incompreensão com respeito à palavra de Deus. Agora é a hora para você ligar e ter uma resposta bíblica. Meu irmão Ramon, mais uma vez, bom dia. Bom dia, pastor. Pastor, nós temos visto que muitas pessoas, quando vão orar, elas oram por egoísmo, por interesse, né, por bênçãos. Mas quais seriam as motivações certas que uma pessoa deveria orar, tendo essa consciência? A oração, ela é sempre um diálogo com Deus. E a motivação correta da oração, ela tem que ser em todo tempo para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Então vamos trazer aqui o exemplo ou exemplos de orações que são feitas e que agradam a Deus, que é o objeto da pergunta. E eu não vou entrar no mérito das orações que não agradam a Deus, porque essas são feitas com mais frequência. Mas uma oração que agrada a Deus é uma oração que é feita com muita sinceridade, onde o adorador, aquela pessoa que inicia a oração, ela fala porque ela tem prazer de falar com Deus. A oração honesta, sincera e genuína é aquela oração que o adorador faz, a pessoa que está orando faz, não porque agora surgiu um problema na vida dela, mas porque ela faz, porque ela sempre manteve esse compromisso. Orar e falar com Deus para ela é algo muito sério e muito importante na vida dela. É como comer e beber, é como se alimentar, é como fazer a higiene da pele, do corpo, da mente, da alma. É como você fazer aquilo que é parte vital e essencial da sua vida, e que você não fazendo, você se sente como se estivesse incompleto. A oração genuína, a oração verdadeira é aquela que a gente faz para aumentar o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa vida familiar com Deus. Essa é a oração genuína e a oração que precisamos estar praticando todos os dias da nossa vida. Buscar o Senhor em todo o tempo, tempos bons e ruins. Essa é uma oração, ou essas serão orações agradáveis a Deus. Estou com problemas? Vou orar porque eu amo falar com Deus
e agora eu tenho uma causa especial a colocar diante dele. Isso é agradável ao Senhor. Vou orar, mas eu não tenho problema nenhum, mas eu vou agradecer, porque isso é muito especial e eu tenho algo muito importante para agradecer ao meu Deus, e no meu momento de relacionamento com Ele eu vou apresentar essa abundância que Ele tem me proporcionado. A oração que ao nosso Deus agrada é a oração que é feita diretamente só para Deus, em nome de Jesus. Qualquer uma outra oração que não seja direcionada especificamente e unicamente à pessoa de Deus, através do nome santo de Jesus, é uma oração abominável. Então ela tem que ser a Deus no nome de Jesus. Pastor, porque às vezes mesmo a gente orando da forma correta, que Deus se agrada, porque às vezes Deus não responde esta oração. Qual seria o propósito disso? É importante essa pergunta, irmão, porque ela me lembra, eu vou primeiro parafrasear isso com algo que ocorre lá na minha casa. Às vezes, minha filha está precisando de outras coisas, e ela chega para mim com muita vontade, com muito desejo, com muita esperança, com muita convicção, e ela me faz uma petição. Ela diz: papai, por favor, compra isso ou aquilo outro para mim. E eu poderia até atendê-la, e ela está querendo, e para aquele momento de fato é uma necessidade que ela tem. Eu poderia respondê-la e dar o que ela está me pedindo, mas eu sei que ela precisa de outras coisas, ela precisa de algo mais importante do que aquilo, e que aquilo ali não seria útil para ela, não seria bom para ela. Então eu não respondo, embora ela fez com esperança, ela fez com muita boa vontade, ela fez de forma genuína. Eu não respondo, porque eu sei que se eu der aquilo ali para ela, naquele momento que ela está me pedindo, não vai ser para o crescimento dela, vai ser para o demérito dela. Ao invés de haver crescimento, haverá vaidades, haverá outras coisas. E em outros momentos, não depende apenas da minha pessoa que estou orando. Em outros momentos depende da outra pessoa também por quem eu estou orando. E aí Deus sabe avaliar direitinho essas questões. O certo é que Deus é fiel e Ele nunca deixa ninguém na mão. Pastor, o ouvinte manda a pergunta, diz o seguinte: eu vi alguém contestar a onisciência de Deus, falando que Deus não sabe de tudo que vai acontecer, pois falou que no caso de Abraão, que Deus precisou provar para ver se ele tinha fé. A pessoa disse que Deus sabe do futuro, então não precisaria provar Abraão, visto que ele já sabia que ele iria matar mesmo o seu filho. Então, pastor, como entender isto? Bom dia, graças e paz a todos. Essa forma do relacionamento do eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, com Abraão e comigo e com qualquer uma pessoa que já nasceu de novo e aí ele se converteu, é um tema muito interessante. Olha, eu vou comparar esse caso de Abraão e da onisciência de Deus, não é o que está em questão aí. Abraão, Deus não estava buscando provas no sentido de que Abraão lhe transmitisse confiança. Nada disso. Aquilo era necessário para a minha fé e para a sua fé. Quantas vezes eu leio a história de Abraão e eu vejo como ele foi capaz de se entregar de um modo
tão profunda a vontade de Deus, ainda numa das questões mais delicadas para a vida de um pai que ama e que se preocupa com o seu filho. Aquilo foi escrito para que ficasse como exemplo para nós e não para Deus, para que servisse de lições para nós e não para Deus. E aí eu vou dar um exemplo. Às vezes eu estou brincando lá com a Ana Beatriz e a minha esposa, nós estamos lá sentados à mesa, e a Ana Beatriz começa a dizer: papai, quanto é 1000 mais 1000? Aí eu digo: 3000. A mãe dá de 5, ela diz: ah, vocês nem sabem, é 2000. E ela fica alegre diante daquilo. Por que eu estou respondendo daquela forma com ela? É porque eu não sei? Na verdade, eu estou fazendo aquilo para estimular o crescimento dela. Nós estamos fazendo isso errando as respostas para ver se ela tem a resposta correta. Às vezes ela diz: olha, tal dia vai ter uma festa. Ela está esperando para um evento lá do dia 17. Há 3 dias atrás ela me perguntou quantos dias faltavam. E eu disse para ela que faltavam 4 dias. Ela: peraí, papai, eu vou contar. Aí ela começou a contar. Disse: não, papai, está faltando 7 dias ainda. Ah, papai, o senhor ainda não sabe contar. Então, eu faço isso para estimulá-la. Esse texto não tem a menor pretensão de trabalhar a onisciência de Deus, muito menos a onipotência de Deus. Mas esse texto mostra a misericórdia de Deus em querer aprofundar o seu relacionamento conosco e ter contato conosco. Vamos imaginar, Deus já sabe de tudo, correto, perfeito. Então se Deus disser assim: se eu já sei de tudo, o que é que eu quero com esses vermezinhos da terra aí? Eu não quero lá nada com eles. O que ele vai me dizer de novo? Nada. Então não tem um tempo para estar gastando com ele, não. E aí Deus não responderia. Na verdade, você percebe a expressão do amor de Deus na forma desse texto, ao suportar a nossa meninice, a nossa criancice, e ainda dialogar conosco. E nós até pensamos que às vezes nós ensinamos a Deus. Mas aí é onde está a bondade, a suprema grandeza do amor de Deus para conosco. Essa pergunta é importante e é válido a gente pensar. Quanto à ideia de achar que Deus não é onisciente, é só você olhar. Anteontem, desculpa, eu estou pensando sempre que ontem foi domingo por causa da linda festa das crianças, né? Mas domingo eu trabalhava com os irmãos sobre a questão dos últimos dias. E nós falávamos sobre exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje, e mostrando pelas escrituras. E quem estava ali, na hora que chegou em casa, ligou a TV, disse: rapaz, olha aquilo que o pastor estava pregando, de fato, acontecendo exatamente como ele disse. E sabe o que é isso? É a prova da fidelidade de Deus para conosco. Ah, Deus é fiel, gente. Deus é fiel. As profecias são provas claras de que Deus sabe do futuro. Tanto é que ele já disse o que iria acontecer. E nós vamos inclusive trabalhar no próximo domingo com mais profundidade sobre esses conflitos do Oriente Médio. E você é convidado a estar conosco ali na Primeira Igreja Batista. Certinho? Então, muito obrigado. Gente, a você que nos acompanhou de perto ou de longe, da cidade ou do interior, nosso muito, muito obrigado. E se você continuar ouvindo a programação da Rádio FM Verdes Montes e Boa Esperança do Mearim, não mais me encontrar por aqui, você sabe, é porque eu fui. Tchau! Programa Examinem as Escrituras. Você acabou de ouvir e ser ricamente abençoado através do programa Examinem as Escrituras. Produção e apresentação: Pastor Francisco Santos, o homem de Deus. Apoio Primeira Igreja Batista, uma comunidade que vence barreiras.